Oi! Então, dessa vez eu vim aqui ler um artigo nomeado Antropoceno, o Especicismo, Capitalismo e Fim da Pré-História do Gênero Humano. Esse artigo foi escrito aqui pelo Santiago Marimbondo no dia 7 de maio para a página dele pessoal do Medium. Então, como eu sempre digo nesse canal, sem mais delongas, começarei a leitura aqui desse artigo. Existe um setor de esquerda que tem um problema de princípio, me parece, em discutir o papel singular que tem o ser humano dentro do conjunto da biosfera e do ecossistema terrestre. Segundo essa posição, debater essa singularidade do animal humano frente ao restante do reino animal, e não só, inclusive em relação a todos os demais seres vivos que habitam o planeta, seria uma forma de preconceito. O especicismo, que seria algo análogo a formas de preconceitos reacionárias dentro das relações sociais, como o machismo, o racismo e a homofobia. Uma coisa a tornar claro aqui é que é cada vez mais evidente que entender a singularidade do animal humano frente ao conjunto da biosfera não pode querer significar a coisificação dos demais animais, como se eles fossem objetos inertes. É evidente para qualquer um que convive com animais que eles são seres sensíveis, inteligentes, etc. Não é esse o caso, portanto. A questão-chave a entender aqui, assim, é compreender a posição ímpar que ocupa o ser humano no conjunto da biosfera terrestre, e não confundir também a biosfera terrestre com o conjunto da natureza, que é algo bem mais amplo. Por exemplo, para ser simples, o Sol, Júpiter, a Via Láctea, um buraco negro também são natureza. Esse debate se faz fundamental no momento em que o ser humano, por seu impacto único entre os seres vivos do planeta em relação ao restante da biosfera, causa o que a maioria dos cientistas passa a caracterizar como uma extinção em massa da vida, como já houveram algumas outras na história da Terra. O elemento central aqui é que entender o papel singular do ser humano no conjunto da biosfera não é em nada um preconceito com as demais formas de animais e seres vivos, mas o assumir a responsabilidade que esse impacto ímpar que temos sobre o conjunto da biosfera nos coloca, não só em relação à nossa própria sobrevivência como espécie, mas em relação à sobrevivência de toda a biosfera. O papel único do Homo sapiens, do ser humano moderno, em relação ao conjunto do sistema ecológico da Terra, e isso numa perspectiva não só em relação ao sistema ecológico atual, mas de toda a sua história, que já tem mais de 3 bilhões de anos aqui, se mostra nessa nossa capacidade de causar uma extinção em massa da vida no planeta. E como, a partir disso, temos que agir conscientemente, algo só possível se entendemos e reconhecemos essa posição particular, para evitar não só a nossa própria extinção como espécie, mas essa possível extinção em massa. Já houveram outras extinções em massa na história da vida na Terra, não só a que envolveu os dinossauros há mais de 60 milhões de anos, que é a mais conhecida, mas a ciência moderna admite que houveram pelo menos outras 4 antes dela. Mas em geral as causas dessas extinções são reconhecidas como fatores exógenos, exteriores, em relação à vida no planeta. A queda de um meteoro, no caso dos dinossauros, por exemplo, profundas alterações climáticas, eventos geológicos ou astronômicos de grandes proporções. Existe uma teoria, ainda bastante especulativa, de que a extinção em massa que ocorreu por volta de 250 milhões de anos, a maior da história da vida na Terra, que eliminou por volta de 95% dos seres viventes naquele momento, teria sido causada por uma explosão de raios gama,
numa supernova relativamente próxima à Terra. Mas a extinção em massa que estamos vivendo atualmente, e a ciência já admite que vivemos uma extinção em massa, é, pela primeira vez, me parece claro, causada por um elemento endógeno, imanente, interior, em relação à própria vida. Pela primeira vez, um ser vivo é responsável pela extinção em massa da vida no planeta. A capacidade singular do ser humano para sua adaptação ao ambiente natural, que deixa de ser mediada apenas pela seleção natural de variações genéticas aleatórias, para ser mediado também pela construção de instrumentos artificiais, tanto materiais quanto simbólicos, permite ao ser humano uma adaptação ao ambiente tão mais radical, profunda e rápida do que qualquer outro ser vivo, que o metabolismo humano com o ambiente permite ao ser humano se apropriar da natureza e a transformar numa realidade humanizada. Impede que o conjunto da biosfera possa absorver essa capacidade humana de adaptação, de forma que seja saudável para sua própria reprodução e continuidade. O impacto humano no conjunto da biosfera, portanto, passa a ser deletério para a própria continuidade da existência desse sistema ecológico, isso impactando a própria possibilidade de sobrevivência do ser humano. Evidente, pois, independente de o animal humano ocupar essa posição singular no conjunto do ecossistema, ele continua a ser parte dele, portanto, dele depende. Esse reconhecimento do papel singular do humano no conjunto do ecossistema, assim, em nada deve ser entendido como um preconceito com os demais seres vivos, algo análogo à nojenta e reacionária ideologia machista ou racista, por exemplo, mas sim como parte da compreensão de si, do humano, e de seu papel e responsabilidade em relação tanto a si mesmo quanto em relação à biosfera. O setor da esquerda também tem uma resistência, relativamente legítima, com o conceito de antropoceno, pois ele tornaria algo inerentemente humano uma característica que seria própria apenas do capitalismo. Apesar dessa crítica ter certa legitimidade, na medida que essas características da atividade humana até aqui são radicalizadas e muito no capitalismo, ela esquece que essa não consciência de como o ser humano estabelece sua relação metabólica com o ambiente é algo que não se dá apenas no capitalismo. Vivemos ainda na pré-história, na medida em que os seres humanos ainda não assumiram o controle consciente de seu metabolismo social com o ambiente. É bastante admitido por arqueólogos e paleontólogos que foi a chegada dos Homo sapiens nos novos continentes, após alguns grupos migrarem da África e começarem a colonizar os demais espaços geográficos da Terra, a causa central da extinção de toda a megafauna de mamíferos que existia nesses lugares precedentemente. Mamutes, tigres dente de sabre, como exemplos mais icônicos e emblemáticos. Então penso que de forma alguma é uma passada de pano para o capitalismo entender que essa inconsciência em relação ao impacto que nosso metabolismo social causa no ambiente é algo que existe mesmo antes do capitalismo, uma das expressões maiores da pré-história do nosso gênero, que ainda vivemos e da qual o capitalismo faz parte. Desde que entendamos que o capitalismo radicaliza essa característica de forma desmedida e efetivamente suicida em relação a nós mesmos e assassina em relação ao restante da biosfera. O capitalismo, ao unificar as diferentes comunidades humanas sob a hegemonia do capital, por meio da forma-valor como um modo reificado de reconhecimento mútuo entre os indivíduos, fazendo com que as forças produtivas sociais potencializem o caráter estranhado que elas ganham nas sociedades divididas em classe, permitindo a emergência da ciência como nova forma de organização simbólica do intelecto coletivo, que possibilita aos seres humanos compreenderem o ambiente, utilizando conhecimento científico de forma aplicada à produção, com a tecnologia, mas tudo isso ainda de modo a que essas forças sociais ganhem formas autônomas e independentes, alienadas, transformando o conjunto da natureza do planeta
tanto a biosfera quanto suas formas inorgânicas, uma mercadoria que deve estar disponível e submetida às suas necessidades de reprodução, potencialmente ampliada, produzindo uma contradição entre essas forças produtivas em relação aos sujeitos sociais, afetivos e conscientes. Aprofunda dessa maneira essas características. Superar assim as formas inconscientes, alienadas e reificadas de estabelecimento das relações genéricas e comunitárias entre os seres humanos, assumir o controle consciente e democraticamente planificado de nosso metabolismo social, com a natureza em geral e com a biosfera em particular, se faz necessário, imperiosamente, para a nossa espécie. Então é isso. Esse foi o artigo do Santiago Marimbondo. Espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo. Eu achei um artigo um tanto interessante. E como eu sempre digo nesse canal, até mais.